Gente, a Leila Pereira voltou a dar polêmicas declarações aí, talvez não tão polêmicas assim para uns, muito polêmicas para outros. Falou de alguns temas intrigantes aí. Ela falou primeiro do fair play financeiro, que muita gente acusa o Palmeiras aí de gastar demais e que deveria ter um fair play financeiro para barrar o Palmeiras, que o Palmeiras fica torrando dinheiro aí, os outros não têm esse poderio todo. O que é uma barbaridade, né? Falaram esse tipo de barbaridade aí, mas tudo bem. E ela fala também sobre o Flamengo, que o Flamengo não quis assinar o manifesto da Libra sobre o RA. Você sabe o que é o RACI, não é? Eu vou evitar falar as palavras aqui porque o YouTube não gosta. E também falou simplesmente sobre... meu amigo, você vai ter que ver. Você vai ter que ver. Deixe o like e assista o que a Leila Pereira falou agora. Eu falei até com um colega de vocês agora que é fundamental nós implementarmos o fair play financeiro no futebol brasileiro, que só assim teríamos uma competição igualitária, porque não é justo o Palmeiras e alguns outros clubes pagarem em dia os seus atletas, os seus profissionais, os seus compromissos com outros clubes e ter que disputar com clubes que não pagam absolutamente a ninguém, não é igualdade de condição. Isso não existe, isso não é possível. Então nós vamos lutar, sei que é difícil, porque alguns clubes, devedores, não vão querer, claro, né? Ninguém fala que não quer, mas ninguém decide, entendeu? Então a forma de não fazer é ficar enrolando. Mas nós vamos continuar lutando, que a gente não desiste. Olha, eu não vou falar da posição do Flamengo. Eu acho que a posição do Flamengo, por favor, você pergunte para o Flamengo. Eu vou falar sobre o Palmeiras, tá? Uma coisa você pode ter certeza absoluta, que a presidente do Palmeiras, o que vocês perguntarem, ela vai responder. O que não falta para a presidente do Palmeiras é coragem, tá? E se eu fui eleita presidente desse clube gigante, foi para representar o clube, para lutar pelo clube, e pelos nossos 20 milhões de torcedores e também pelos nossos atletas. Eu jamais poderia chegar no meu clube, olhar para os meus atletas depois daquilo que ocorreu lá no Paraguai e não ter feito absolutamente nada. Isso jamais vai acontecer, jamais. Porque a presidente do Palmeiras tem coragem. E para você ser presidente de um clube do tamanho do Palmeiras, essa é a primeira virtude que o dirigente tem que ter. Não tenho medo de que o clube seja prejudicado, não tenho. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Porque nós estamos lutando pelo que é certo. É inadmissível algum clube ser contra o combate ao racismo. Isso é inadmissível. É inadmissível alguém ver o que eu vi, o sofrimento do meu atleta, e não ficar sensibilizado. E aquilo que ele passa, milhões de pessoas passam, gente. Sabe? E nós, como dirigentes, nós, como formadores de opinião, não nos manifestarmos, isso é um absurdo. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos clubes, o presidente Edinaldo, aliás, o nome da chapa dele, né, se refere ao combate ao racismo, todos estarão ao nosso lado. Não tenho absolutamente nada contra a Conmebol, tenho sim, contra as atitudes que a Conmebol tem com relação ao racismo. E o que ocorreu com o Palmeiras, com o Cerro, não foi a primeira vez, foi a terceira vez. A terceira vez. E o que nós pedimos foi que as penas fossem mais pesadas. Foi a terceira vez, não foi a primeira vez, sabe? Então, não é nada contra a instituição, é contra, sim, as atitudes que a instituição vem tomando contra esses crimes de racismo. E que se não tiver uma punição severa, isso não vai terminar nunca. Aqui no Brasil, que nós vamos jogar com eles aqui no Brasil, não tenham dúvida nenhuma, não é? Claro, no Brasil, não vamos ser hipócritas, no Brasil existe esse crime de racismo, existem esses criminosos, mas aqui nós punimos. E se ocorrer dentro do nosso estádio, serão punidos sim, mas com muita seriedade, uma forma muito dura, que só assim a gente consegue coibir esse crime. Então, a presidente do Palmeiras sempre vai se posicionar de uma forma muito firme, muito forte, defendendo o que é certo, sem medo. Esse negócio, o Palmeiras vai ser prejudicado na Libertadores. Não, não vai. E outra coisa que eu vou te falar, a luta é muito maior do que um título. Não tenho dúvida disso, a luta é muito maior.
Olha, eu sou uma dirigente muito tranquila, eu estou sempre calma. Sabe por quê? Porque eu sempre cumpro 100% do que eu me comprometo com os meus atletas, com a nossa comissão técnica, com todos. Então, eles têm todas as condições, todas, de executarem o melhor trabalho possível. Mas vocês sabem como é que é jogo, não é? No jogo a gente não sabe o que pode acontecer, mas nós vamos chegar muito fortes. Eu tenho muita esperança que no dia 27 a gente volte a fazer história, que seria um tetracampeonato muito importante para a história do Palmeiras. Você viu então aí, né? Tia Leila tá confiante aí na vitória do Verdão. Vou lembrar você que em 2015 o Palmeiras foi jogar a semifinal contra o Corinthians lá em Itaquera e Fernando Praz brilhou, porque o jogo foi para os pênaltis. Praz pegou 2 pênaltis e o Verdão foi para a final contra o time do Santos. O resultado da final não foi o esperado, mas pelo menos o que vale é que a gente venceu em Itaquera, eliminou o Corinthians dentro de Itaquera. Então fica essa lembrança, exatos 10 anos, a gente eliminava eles, a gente passava por eles dentro de Itaquera. Então, tá aí o Everton, o recado para você, hein? Acho que você vai ser fundamental nesse jogo, se prepare bastante, durma bem, se alimente bem, treine bem, porque este jogo aí tá com cara de redenção das suas últimas falhas. É o que todos nós esperamos, até porque eu ouvi de um palmeirense outro dia que, coincidentemente, o Everton tem falado muito contra o Corinthians, e ele disse o seguinte: o Everton falha muito contra o Corinthians. É uma coincidência que ele também foi revelado no Corinthians, né? Eu o questionei. Olha, o que estaria você tentando afirmar, tentando alegar, dizer, insinuar? Teria o fato de o Everton ter tido algumas falhas contra o Corinthians, falhas recentes, a ver com o fato de ele ser formado no Corinthians, ter jogado no Corinthians, na verdade? Seria meio que proposital, algo subconsciente? E eu fiquei praticamente sem resposta, sem a resposta que eu gostaria. Mas eu acho que não tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver isso aí. O Everton vai jogar bem, vamos ganhar o jogo aí, 2-1, e nos pênaltis a gente vai passar e o goleiro Paredão vai pegar pênalti aí, tá? Pode anotar aí que o goleiro vai pegar pênalti, é só os batedores fazerem. E o Everton sempre leva a culpa de não pegar pênalti, mas tem jogo que ele pega pênalti e os caras não fazem, né? Vão chutar o pênalti, chuta pra lua, entrega pro goleiro. Aí fica difícil, aí vem tudo nas costas do goleiro. O goleiro que não tem muito o que fazer no pênalti, ele pega o pênalti dele, pega 1, talvez 2, e os caras pedem 2 ou 3. Pronto, aí fica difícil. Aí joga toda a culpa no Everton, sendo que os outros da linha perderam. E aí de repente ali um Gustavo Gomes pede um pênalti, um Dudu pede um pênalti, um sei lá quem pede um pênalti. Opa, não vamos criticar, hein, porque é fulano de tal. Mas aí o goleiro pode levar porrada. Deixa a sua opinião aí nos comentários aqui abaixo. I'll see you. Vou ver você no próximo vídeo. Tá aí do lado já. Avante palestra.